Não sei quem é essa garota, ela só apareceu no meu feed, mas fez uma entrevista ótima explicando o que acontece nos Estados Unidos com a islamização. E como vocês sabem, esse é um dos meus assuntos favoritos para falar, mas isso está tão bom. Eu também não sei quem ela está entrevistando. Se conhecer essas pessoas, avise nos comentários para que eu possa agradecê-las publicamente e acompanhar o conteúdo delas. Elas estão do nosso lado e gostamos de quem pensa logicamente. Indo direto ao ponto, não tenho mais o que dizer. Vai ser muito interessante. Ao ver grandes comunidades muçulmanas em Minneapolis, Dearborn e outros lugares, chamamos isso de islamização desses locais, o que considero bem claro. Você percebe grandes mudanças na comunidade. Houve o chamado para a oração, vê bares fechando e a infraestrutura se transformando. E isso é para acomodar um grupo de pessoas que são de descendência muçulmana e vivem do mesmo jeito que vivem em seus países de origem. Eles trazem isso para cá e não mudam nada. Eles não se assimilam, não querem se assimilar. É possível que grandes concentrações de pessoas da Somália ou de qualquer uma dessas nações islâmicas consigam se assimilar? Eles têm algum desejo de fazer isso? É possível ter grandes concentrações de comunidades muçulmanas nos Estados Unidos? Não, somente se eles rejeitarem completamente o Islã e a Sharia islâmica e adotarem outro estilo de vida, mas não é. A primeira guerra dos Estados Unidos da América após a Revolução foi contra muçulmanos em Trípoli. E Thomas Jefferson enviou os fuzileiros navais para lá para atacar o potentado, e isso foi depois que John Adams e Thomas Jefferson se encontraram com o potentado de Trípoli. Quem disse em resposta à pergunta por que estão apreendendo navios e sequestrando americanos no mar. E ele disse: esse é o comando de Alá, é o que o nosso Alcorão ordena. Muçulmanos na Somália, ou somalis em Minnesota, ou no Tennessee, ou em Columbus, Ohio, estão fazendo o que o Islã ordena. Assim como os refugiados afegãos que estão travando jihad nos Estados Unidos agora, ou qualquer uma dessas organizações nacionais muçulmanas, sabe? Eu vi o governador de Nova York postar um tweet e o nome dele. Janeiro de 2026 marca o mês da herança muçulmana americana, com prédios importantes de Nova York iluminados de verde para celebrar. Perguntei nas redes sociais se alguém conhece uma organização islâmica no estado de Nova York que não seja jihadista nem hostil. Vou dar uma dica para ela e seus telespectadores: não existe nenhuma resposta. Eu acho. Que ótima resposta, que resposta incrível, sem pedir desculpas, né? O que ele está dizendo é o que todos nós sabemos que é verdade. Olha, se você é um muçulmano que na verdade rejeita um pouco a base do Alcorão, tipo, você é um muçulmano modernizado, então tudo bem, podemos conviver com você. Se você acredita nas palavras e ensinamentos deste livro, no fim das contas, acredita em algo anti-americano. E aliás, olhe ao redor. O que eles estão tentando fazer é a palavra do Alcorão, entende? Não é como se eles estivessem fazendo algo muito diferente e que não temos provas ou evidências. Na verdade, eles tentam dominar lugares nos Estados Unidos da América com ideais anti-americanos. O interessante é que as pessoas pensam: ah, se você não gosta da dominação islamista, então significa que você não acredita nisso. Qualquer povo deveria ter liberdade religiosa para mostrar sua religião com orgulho? Absolutamente não, absolutamente não. Eu acho que judeus, budistas, hindus e tantos outros tipos de pessoas deveriam poder mostrar, se acreditam em mostrar, mas não em dominar. O problema é que essa religião que essas pessoas seguem é todo o sistema de crenças. Por isso eles fazem isso nos Estados Unidos e por isso não se pode permitir isso. Desculpe, esse é o problema. O Islã é inerentemente hostil à liberdade, à Constituição dos Estados Unidos. Para quem discorda, peço apenas cite um livro de lei islâmica já publicado de forma autoritativa, ou um livro didático adotado em escolas islâmicas dos Estados Unidos da América para ensinar Islã a crianças muçulmanas de 10 anos, que não diga que o propósito do Islã é travar guerra contra não muçulmanos para estabelecer um Estado islâmico sob a lei divina de Alá, a Sharia. Essa é a questão. Se quiser se ofender ou magoar, sinceramente, azar o seu.
Você precisa aceitar que é isso que o Islã representa. E só porque você conhece pessoas que se identificam como muçulmanas, que dizem que não querem fazer isso, bem, em primeiro lugar, a Sharia obriga elas a mentirem para você. Mesmo sendo sinceros, a opinião pessoal deles não representa outra versão do Islã. E já que o Islã está conquistando cidades e vilarejos nos Estados Unidos da América e já conquistou lugares por todos os Estados Unidos e países na Europa, está na hora de tirar a cabeça do seu traseiro e realmente entrar na guerra. Infelizmente, a atual administração dos Estados Unidos da América não faz isso e ainda favorece o avanço do movimento islâmico no país. E você sabe, nenhum governador nos Estados Unidos está fazendo nada para realmente apontar o dedo para o inimigo e derrotar o inimigo, porque é assim que as guerras são vencidas. Guerras não se vencem apenas mudando políticas e resolvendo questões. Quero comentar sobre Mamdani. Você deve ter opiniões sobre ele, certo? Como prefeito de Nova York, ele deveria trabalhar pela cidade. Esse é o trabalho dele. Ele se preocupa mais com o direito internacional, o que acho interessante. Achou que deveria ser informado sobre a captura de Maduro. Acho que ele está tentando ir muito além do que pode. Mas quando você olha para ele e para o que ele está tentando implementar, acho que dá para perceber um pouco, sabe, de motivação islâmica. Mas também se vê o lado marxista, comunista, socialista de tomar os meios de produção. O aluguel deveria ser gratuito, com mercados públicos e outras propostas que ele defende, querendo levar isso não só para Nova York, mas para todo o país. Quando você vê isso, quais são algumas das coisas que ele está dizendo? Isso deveria alertar as pessoas, talvez as deixe desconfortáveis, mas elas não percebem o que ele realmente quer mostrar. Primeiramente, ele é um jihadista, né? O que já deveria ser um alerta. Sabe, quando ele fala que é preciso eliminar o individualismo extremo, acho que ele disse trocar a frieza dele pelo calor do coletivismo. Essas frases são típicas de Stalin, Mao e Lenin, retiradas do Manifesto Comunista. Então ele está deixando claro quem ele é, e o governo federal tem o dever constitucional de garantir que todos os americanos vivam sob uma forma republicana de governo. E não é só o que ele fala. Essas não são as políticas que ele já está implementando imediatamente e, portanto, o presidente tem o dever de agir. E eu acho que os americanos, porque na minha experiência nos últimos mais de 20 anos viajando pelo país e informando líderes nacionais, estaduais, locais e cidadãos, e quando falamos sobre a lei e o governo em relação aos princípios fundadores, percebi que a maioria das pessoas que se identificam como patriotas não entende alguns dos princípios mais básicos do sistema federalista dos Estados Unidos da América. Eles não compreendem os ideais da Declaração nem os princípios fundadores e certamente não entendem isso. O presidente deve remover essas pessoas do poder agora. Isso é uma questão constitucional enorme, mas os americanos têm o privilégio e o direito constitucional de viver em uma forma de governo republicana. E em lugares como Minnesota e em lugares como Nova York, eles estão vivendo sob algo diferente disso, seja um sistema comunista jihadista ou um sistema comunista em muitas cidades dos Estados Unidos da América. Algo precisa ser feito, mas não espere que o governo federal ou estadual tome alguma atitude. Quero dizer, o motivo pelo qual passo a maior parte do meu tempo treinando comunidades locais é por causa disso. A melhor maneira para que essas mudanças aconteçam, para que ações sejam tomadas, é que os próprios cidadãos façam isso. Os cidadãos vencerão a guerra ou perderemos nos Estados Unidos. Mas se você está prendendo a respiração, esperando o Sr. Trump ou seu governador fazerem alguma coisa, você vai desmaiar e provavelmente morrer por falta de oxigênio. Sabe de uma coisa? Em termos do que é realista, certo? Tipo, parece ótimo. Vamos remover Mamdani, não sei se isso é necessariamente possível. Entendo o que você diz. Sei que isso vai contra nossas normas constitucionais e não discordo. Mas você não pode simplesmente remover o prefeito, então de que forma? Quero dizer, se ele fizer algo, obviamente ele tem uma Câmara Municipal e muitas das coisas que ele quer fazer, ele precisaria do governador para realizar. Enfim, não sei se ela vai querer fazer tudo isso, como aumentar impostos.
mas em termos de, sabe, maneiras realistas que poderiam realmente ser implementadas para impedir algumas das coisas que Mamdani quer fazer. Pode ao menos indicar o que são essas coisas e por que violam a Constituição? Que medidas realistas podem ser tomadas mesmo só na área educacional? Muitos ouvem ele falar de acessibilidade e pensam: Nova York está cara, precisa ser mais acessível. Isso não soa controverso. Quando ele menciona congelar aluguéis ou mercados controlados pela cidade, essas pessoas não veem problema nisso. Eu gosto disso porque acho que muitas vezes eu nunca tinha ouvido a ideia de que constitucionalmente seria possível remover alguém assim, e estou interessada em aprender mais sobre isso. Acho que um dos erros que cometemos, e ele menciona isso, é que ouvimos uma informação e sentimos que só porque temos uma reação instintiva. Pensamos que sabemos muito, mas não sabemos, como ele diz. Basta ler os livros ensinados às crianças. A maioria nem leu o Alcorão, mas já rejeita a islamização. É uma confusão interessante, mas quero entender e gosto que ela trouxe isso de volta. O que podemos fazer? Muitos de vocês me perguntam: o que podemos fazer? Sim, então, uma iniciativa nacional, quero dizer, é algo que defendemos há 15, 16 anos, ou, na verdade, quase 18 anos atrás. Tem que haver uma campanha nacional de educação em larga escala para ensinar os americanos sobre quais são os verdadeiros princípios fundadores e como o governo dos Estados Unidos da América deveria funcionar, porque estamos muito longe disso. E então o contraste entre onde estamos e o que foi estabelecido não só com a redação e a assinatura da declaração como o ideal, mas a Constituição como a próxima grande tentativa de fazer isso, de implementar isso. Mas todos nós, do ponto de vista estratégico, principalmente os americanos, precisamos entender que estamos em uma guerra, e não é uma guerra de faz de conta ou exagero, estamos em uma guerra real. Potências estrangeiras hostis guerreiam contra os Estados Unidos usando contra-inteligência, espionagem e subversão, mas também guerra real, com violência de grupos comunistas como Black Lives Matter Antifa, Partido Comunista dos Estados Unidos da América, Socialistas Democráticos, Code Pink, Partido Verde, RISE Resistência e Partido dos Trabalhadores Socialistas. Todas essas coisas. Organizações jihadistas como Sociedade Islâmica da América do Norte, Conselho de Organizações Muçulmanas dos Estados Unidos da América, CARE, Sociedade Islâmica da América do Norte, Islamic Circle of North America, Sociedade Muçulmana da América, Associação de Estudantes Muçulmanos, Engaged Students for Justice in Palestine, entre outras. Esses são os representantes dos poderes estrangeiros hostis. Ouçam aqui. Sim, é uma guerra, é isso. É fácil de entender e tudo faz mais sentido quando você não vê isso só como algo acontecendo, mas sim como um ataque real às suas crenças que deve ser tratado assim. Mas, de uma perspectiva estratégica dos Estados Unidos, a estratégia que propusemos em todo o país, se os estados quiserem implementá-la, eu não focaria em lugares como Nova York, Minneapolis, áreas mais difíceis como Houston. Você vai aos condados e educa, e o termo que eu uso e o termo que minha equipe usa é que você os fortalece. Você os ensina os princípios fundadores, alerta sobre a ameaça, mostra como fortalecer o condado, expulsar legalmente líderes comunistas ou jihadistas e impedi-los de entrar. Tivemos sucesso nos Estados Unidos, só precisamos ampliar em maior escala. Em locais como o condado de Hennepin, em Minneapolis, a entrada é proibida e só será retomada à força militar ou por você. A estratégia é trabalhar nos condados ao redor desse condado hostil, como nos condados que cercam lugares como Camp, Tramac ou Dearborn, e você trabalha nas periferias onde os patriotas vivem. Você não entra na barriga da fera se um dia acordar e se encontrar, se eu puder usar um exemplo antigo, ou em uma base militar chinesa. Você não tenta lutar para sair, faz a exfiltração, reúne forças do lado de fora e depois retorna para retomar o local. É isso que eu incentivaria, acho que com Mamdani novamente. Eu entendo sua hesitação e entendo que o que estou dizendo é estranho para muitos americanos.
Porque eu não acho que, quando você entende os poderes constitucionais do executivo, não é possível simplesmente tirar pessoas do poder. Estudiosos constitucionais debatem como isso pode ser feito e o que é necessário. Não acho que essa discussão precise acontecer. A maioria nos Estados Unidos é formada por patriotas que querem apoiar o país, apesar da mídia dar a impressão de que somos minoria. Você fortalece seus condados, por isso criei o treinamento em ação. E você estabelece grandes áreas de cada estado que estão fortalecidas, e então vai e toma as partes do seu estado que não estão. E é assim que essa guerra está se desenrolando. Isso está fraturando a América e vamos ter que unificar as partes que estão cheias de patriotas antes de podermos ir atrás dos caras maus que estão aqui. Isso é incrível e será um grande alívio para muitos que estão assistindo. O problema da nossa obsessão por Mamdani, e eu admito estar obcecada, é que não estamos pensando, quando digo você, quero dizer nós. Nós não estamos pensando no fato de que o que estamos vendo em Mamdani provavelmente vai se repetir. Agora, nós já dissemos isso como um alerta, certo? Isso pode acontecer em qualquer lugar, mas ainda não ocorreu. Depois que acontece, é difícil reverter, mas antes há formas de evitar. E então, portanto, se você mora em qualquer lugar que não seja como Nova York ou Dearborn, Michigan, isso é algo sobre o qual você deveria estar pensando. Como posso me informar e manter meu local seguro? Se criarmos vários pequenos lugares protegidos, evitamos tomadas jihadistas. Podemos impedir esse tipo de tentativa deles de simplesmente se espalhar e crescer em todo lugar, que é o plano deles, certo? Eles tomaram conta da cidade de Nova York, o que é um problema, mas o foco exagerado e tentar atacar diretamente não vai funcionar. Posso fazer vários vídeos sobre o quão ridículo é o Mamdani, mas isso não vai tirá-lo do poder, ele continua lá. Mas podemos conversar com pessoas em outros lugares e impedir que possíveis Mamdanis cheguem perto de posições de poder, sendo mais responsáveis por, sei lá, envolvimento individual na comunidade e participando de conselhos de certas coisas. Pessoas que veem a ameaça da islamização podem buscar formas de impedir que opositores cheguem ao poder. Interessante, algo para pensar. Obrigada pela atenção, amigos.